Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entramos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, bondoso e misericordioso. E as misericórdias do Senhor já se renovaram hoje. E elas são as causas de não sermos consumidos. Amém? Louvado seja Deus por mais uma manhã abençoada na presença dEle. Entramos em agradecimento ao Senhor pela noite de sono, pelo dia, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai. E que nesta manhã o Senhor possa estar visitando cada um que está ouvindo, que vai ouvir esta palavra, que o Senhor Jesus possa entrar reconciliando aqueles que estão afastados da presença do Senhor, que Ele venha trazer de volta para o meio, para o centro da vontade de Deus. Amém? Hoje o nosso pãozinho diário está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos do 15 ao 20, que vai nos falar acerca de como, nós devemos tratar os que erram. Louvado seja Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganha-te a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, olha aqui como Deus ele pede, essa palavra, o Senhor através da palavra nos ensinando, o Evangelho de Mateus. Quando uma pessoa, estiver errado, aquelas pessoas que erram, como é que nós devemos tratar? Nós está vendo no erro? Vamos chamar a pessoa em particular, conversar com amor, mostrando a verdade, porque quando a gente conversa com alguém, conscientizando a pessoa do erro, quem sabe conversar vai ganhar aquela pessoa. A pessoa vai entrar em concordância. Verdadeiramente eu estou errado, verdadeiramente eu preciso mudar, E quando você sabe levar o erro até a pessoa se reconcilia, volta a não fazer mais e reconhece sim que está errado. Eu já tive experiência nesses assuntos, de eu chegar e conversar com a pessoa e a pessoa entender que verdadeiramente precisava de uma mudança, e hoje a pessoa está bem transformada, Foram várias pessoas, não foi só uma que eu tive esse privilégio de chegar e conversar, porque se você já chega acusando com acusação, a forma que a gente fala perde realmente aquela pessoa, Aqui entra também o modo de como a gente vai falar, que a gente tem que falar. Agora, se a pessoa não, principalmente os cristãos, a pessoa que está lá dentro da casa do Senhor, sendo liderado por um pastor, ou membros ali de dentro daquela congregação, a pessoa está em erro, alguém tem que chamar e mostrar o erro com sabedoria, com amor. E se a pessoa aceitar, amém, ganhou aquela pessoa, a pessoa está arrependido, está se reconciliando. Mas se a pessoa não aceitar a correção, quer permanecer no erro, olha o que a palavra nos fala,
Se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2. Chama testemunhas. Sabe por quê? Porque quando o pastor, aquela pessoa, se desligada aquela pessoa ali do convívio, do rol de membros, aí a pessoa não vai acusar e dizer assim, ele está me repreendendo injustamente. Então, se qualquer liderança ler essa passagem, vai saber como tratar o assunto, né? Hoje em dia, né, tá um pouco estreito, né, até para chamar as pessoas e mostrar o erro, tá estreito, né? Mas com a sabedoria divina, vai com o Espírito Santo na frente, ele conduz tudo, né? Por isso que temos que pedir muita sabedoria e graça ao Senhor para estar, né, no meio à frente de sendo liderança de algumas, né, das pessoas, porque ser líder não é fácil. Eu não sou, nunca tive esse cargo eclesiástico, não, mas eu sei que não é. Nós, como seres humanos, somos muito difíceis uns com os outros, mas temos que ter muita graça e sabedoria, que o Senhor venha dar muita sabedoria à liderança, muita graça, força, né? Venha dar unção dobrada do Espírito Santo para saber lidar com as ovelhas, porque não está fácil, mas com Deus na frente, o poder de Deus é que opera tudo em todos, né? Então chame testemunhas, porque na hora que desligar, a pessoa não vai te acusar de nada. Tem que ter testemunhas, né? Quando a pessoa vai casar, não tem que ter as testemunhas? Tem que ter. Quando vai descasar também, as testemunhas têm que ir lá assinar que está desfazendo, né? Tudo tem que ter a testemunha. A palavra do Senhor está falando, né? Se desligar na terra, será desligado no céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. Se você foi desligado e não quer reconhecer o erro, saiba que do céu também você está desligado. Porque é a palavra do Senhor que está falando, não sou eu. Eu já vi muitas pessoas, né? Até se declarando que não está mais na presença do Senhor por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Meu Deus, tem tanta congregação, tanta porta aberta que tem para você escolher e se identificar em algum lugar, se encontrar em algum lugar, mas que esse lugar seja que pregue a verdadeira palavra, que viva o poder de Deus, né? Que é centrado na verdade. Não é desculpa de ninguém colocar desculpa no outro fulano, no outra pessoa, porque não está mais na presença do Senhor. Volte, se reconcilie, reconheça o teu erro, para você ser ligado novamente na terra e no céu. Amém? Não queira estar desligado, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. Amém? Tem uma história hoje, né? Que é baseado, né? Vai falar um pouco baseado nesta palavra, que vai nos ensinar, né, melhor a entender esta passagem, que fala assim, um alerta amoroso, né? E quem alerta e quem corrige tem que ir com amor, né? Alertar, mas com amor, não com acusações, porque a pessoa às vezes já está tão, né, tá tão errada, às vezes está tão cega espiritualmente, que dependendo da correção vai piorar a situação. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhes a atenção para o erro. Tem uma passagem na palavra do Senhor, né, dentro da Bíblia, que fala também, se você vê alguém em perigo, ou vê que vai cair em um abismo, e você não avisar, e a pessoa vier a cair naquele abismo, Deus ele vai requerer de você. Se eu souber que alguém vai cair num abismo, ou, né,
Eu já ouvi alguém falar assim: Deus me mostrou isso e isso de fulano, mas eu não vou falar. Não fala por quê? Porque quer ver o outro cair no abismo. Só que Deus vai cobrar. É a palavra do Senhor que está falando. Se é porque eu não me lembro qual é o versículo. Eu sei que está no livro, se eu não me engano, é no livro de Ezequiel. Que tá, eu não me lembro. Eu não sou muito boa para guardar versículo e capítulo, mas eu sei que o livro é de Ezequiel. Se você não avisar o seu irmão, o ente querido, ou qualquer pessoa do erro, do abismo que ele vai cair, aí a pessoa vai e cai, porque se Deus mostrou pra gente, é porque tem casos que é pra gente orar, não é pra falar. Por isso que nós temos que ter a sabedoria divina. Tem coisas que é pra gente só orar, e tem coisa que verdadeiramente é pra você chegar lá e avisar o fulano. Não vai por aí, porque vai acontecer tal coisa se você for. Fulano, age assim. Porque Deus ele vai abençoar aquela pessoa e abençoa você também. Mas a pessoa vai, não avisa. Deus às vezes não quer que aquela pessoa caia no abismo, porque ele ama todos. Ele usa outra pessoa para dar o aviso, e aquela pessoa que ele mostrou primeiro, que poderia ter avisado, ela vai cair no abismo. Vai sofrer, pagar um alto preço. E o sangue, se tiver derramamento de sangue, Deus ainda vai requerer o sangue vai cobrar daquela pessoa. Por isso que nós temos que ser obediente à palavra, né? Não é estar na presença de Deus, eu sou obrigado. Deus não obriga ninguém a nada. Se a gente não for avisar, não falar, não corrigir, se Deus mandou corrigir, corrija. Se Deus te mostrou algo da pessoa, fale, porque Deus vai requerer de você, de mim e de você. Amém? A história nos diz assim: em 2010, um tsunami atingiu a ilha Indonésia de Sumatra, matando mais de 400 pessoas. Essas pedras poderiam ter sido evitadas ou minimizadas se o sistema de alerta tivesse funcionando, mas as boias que detectam as ondas haviam se desprendido da rede e estavam à deriva, né? Olha aí, se aquele alerta tivesse funcionado, teria evitado essa catástrofe. Tá vendo? Quantas pessoas foram mortas por causa de um alerta que não estava ali? Essa semana eu estava conversando, né? Sempre eu tenho algo para falar que eu me lembro das experiências humanas, né? No nosso dia a dia, né? Uma pessoa, né? Quase foi assaltada. Deus deu um grande livramento, né? O malfeitor chegou a pular o muro, entrou dentro da casa da pessoa. Mas, graças a Deus, que foi a tempo, a pessoa, né? Deu tempo de chamar a polícia, porque essas pessoas estavam na parte de cima da casa e ouviu quando a pessoa, o malfeitor pulou. Ela ouviu. Ali ela avisou para a tia dela já também, se não desse tempo ela chamar, a tia já estava avisada para chamar a polícia. E ela também chamou a polícia. E graças a Deus que a polícia, quando chegou, o malfeitor viu que estava sendo ameaçado, ele já pulou, arrebentou o portão e foi embora. Quando a polícia chegou, só estava, o portão arrebentado, um ferrolho que tinha, ele destravou e saiu, né? Esse aí escapou, porque diz que chegou tanto policial. Só que depois elas correram atrás para pôr um alerta, no alarme na casa. Uma casa grande, mas não tinha um alerta. Não tem câmeras, não tinha. Mas aí foi providenciado tudo, câmera, alerta, né? Então, a gente, né, como diz o velho ditado brasileiro, só fecha a porta depois que a porta é arrombada, né? Então, olha, alerta até para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Na vida espiritual não é diferente, né? Se Deus ama a todos, Ele quer que nós corrijamos também e sejamos corrigidos, né? Quando a pessoa nos chama com amor, olha, não vai por aí porque você vai se dar mal.
Se a pessoa não ouvir, ele vai, né? É com ele Deus. Mas aí vai ser desligado, né? Quando for desligado, aí a pessoa diz, não, aqui tá bom, em casa tá bom, eu tô com Deus também, eu tenho fé em Deus, mas você está desligado, né? Se você estiver desligado na terra, será desligado no céu também. Não se esqueça disso, né? E Jesus disse que seus discípulos eram responsáveis por avisar uns aos outros quanto aos perigos espirituais, inclusive pecados, né, sem arrependimento, tá vendo? Ele apresentou um processo em que um discípulo ofendido por um irmão poderia, com humildade, sigilo e em oração, chamar a atenção do ofensor. Se a pessoa se arrependesse, o conflito estaria resolvido e o relacionamento restaurado. Se ele se recusasse a arrepender-se, 2 ou 3 pessoas poderiam ajudar a mediação. Mas se ainda não houvesse mudança, a questão seria levada à igreja, né? Então a liderança, né, o líder, o pastor, tem que chamar a pessoa, falar sobre o erro. Se não, a pessoa não quer nada, chama a igreja toda, né? Para poder ser testemunha de que a pessoa está sendo desligada. Às vezes é preciso chamar testemunhas. Se essa pessoa continuasse sem arrependimento, deveria ser removida da união dos irmãos, embora ainda pudessem orar por ele e demonstrar-lhes o amor de Cristo, né? Então a ordem é ser desligada mesmo. É a palavra de Deus que está falando. Só que a gente tem que continuar orando pela pessoa com amor. Não é deixar aquela pessoa sem oração, não. Vamos cobrir de oração. Como seguidores de Jesus, oremos pela sabedoria e coragem necessária para cuidar com amor uns dos outros, alertando-nos mutuamente dos perigos do pecado e da alegria da restauração. Fazendo isso, Jesus estará conosco. Amém? E como você pode, com amor e humildade, afrontar alguém quanto ao pecado? Chame Deus, chame a graça, chame o Espírito Santo. Chame o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que te dê sabedoria. Nos dê para que a gente venha, né, saber corrigir com amor. Amém? Deus, ele corrige aquele que ele ama. Querido Deus, ajuda-me a amar os outros, a ponto de avisá-los do perigo do pecado. Nos ajuda, Pai, a amar os outros, a amar o nosso próximo e a saber corrigir acerca do erro e do pecado. Amém. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas, nos dê um finalzinho de semana abençoado na presença do Senhor. Amém? Fiquem na paz.